que você precisa fazer para se livrar de um hábito ruim? Eu já falei aqui em alguns vídeos desse canal que para que você saia de um hábito ruim, o que é um hábito ruim? A fuga da dor e busca por um prazer rápido, momentâneo, uma dopamina fácil. O que é um hábito bom? É um encontro direto com o sofrimento necessário para que você consiga uma dopamina muito mais duradoura, uma dopamina de qualidade. Então, o que você precisa fazer para largar um vício? Um hábito ruim? É substituir por outro hábito ruim? Eu quero parar de fumar. Então eu comecei a tomar café, comecei a comer que nem um animal, doce todo dia, mexer um pouco mais nas redes sociais e é incrível como substitui muito bem o cigarro. Você vai ficar viciado em outras coisas e a sua vida só vai piorar, tá? O que você precisa fazer é colocar um hábito objetivamente melhor. Começar a malhar, começar a ler livros, começar a trabalhar, acordar cedo. Coisas que te dificultem, mas que façam o seu dia valer muito mais a pena. Vai te dar uma sensação glorificadora no final do seu dia, que é muito melhor do que fumar, que dura 2 segundos. Mas isso é o suficiente? Não. E quando eu começo, eu já expliquei aqui nos últimos 3 vídeos desse canal, a primeira vez que eu vou conversar com Deus, que eu vou testar esse tal de Deus, os elementos que eu identifico nessa voz de Deus e o que não é essa voz de Deus, que é com certeza um obstáculo. Mas eu trouxe aqui as soluções para esse obstáculo hoje. Eu, como um indivíduo que não era muito religioso, a primeira coisa que eu tento fazer é, sei lá, das poucas orações que eu conhecia, o Pai Nosso e a Ave Maria, eu começo a orar um Pai Nosso, sempre que eu tenho vontade de fumar. Ou seja, além de substituir o hábito de fumar por, sei lá, trabalho, comecei a ler, comecei a malhar, isso não conseguia ser o suficiente, não era nunca. Então eu começo a orar na minha cabeça um Pai Nosso. No dia seguinte já, que eu faço aquela aposta com Deus, para quem viu os últimos vídeos, eu faço uma aposta com Deus. E no dia seguinte, querendo cumprir agora essa aposta, eu faço, quando eu tiver vontade de fumar, eu vou recorrer a esse Deus, então, que fez essa aposta comigo. Bom, e eu fazia a oração do Pai Nosso. O que eu não sabia é que, agora, pela primeira vez, orando com fé ao Pai Nosso, no Pai Nosso tem tudo. Tudo está no Pai Nosso. E aí a gente vai identificar alguns elementos que estão presentes no Pai Nosso, hoje aqui. Antes, eu quero trazer um momento da Bíblia, um momento da vida de Jesus em que ele institui o Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, o objetivo deles não era orar, não era se comunicar com Deus. É ser visto pelos outros ao se comunicarem com Deus. O objetivo deles era esse. E a recompensa e o objetivo deles foi obtido. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O Pai Nosso pode ser dividido em 7 fases. Eu separei aqui 7 momentos do Pai Nosso. A primeira fase: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeiro elemento. Isso aqui é um vocativo, Você está chamando. Você está introduzindo agora a conversa com quem você está falando. Pai. Primeiro momento da oração. Nossa, que seta horrível.
Não vai melhorar muito que isso, mais que isso não, mas é isso. Pai, assumir que Deus é seu pai é, em outras palavras, se colocar numa posição de hierarquia na qual ele tem muito mais experiência que você, ele consegue e tem a competência de cuidar de você, ensinando para você o certo e o errado e as consequências do que vai acontecer caso você tome as atitudes corretas ou caso você tome as atitudes erradas na sua vida. Então, o seu pai fala para você, olha, não coloca o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. Ou trabalha, na vida você tem que trabalhar porque é assim que você dignifica a sua vida, que você honra os outros, que você, servindo as pessoas, é assim que você consegue alguma coisa na vida. Então o seu pai tem essa função. Repare que quando ele fala para você não encostar o dedo na tomada, ele não vai te explicar com você com 4 anos de idade que ao encostar numa tomada de 220 volts, o seu corpo tem uma reação sísmica que as suas células... Meu irmão, não vai. Não vai. Seu pai vai falar numa linguagem que você consiga entender. Mas ele vai te falar o que vai acontecer. Você vai levar um choque, vai se machucar, vai doer. Ou seja, o nosso pai sabe muito mais que a gente. E outra, ele sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Você não sabe o que você quer. Quando você é criança, você pede sorvete o tempo todo pro seu pai. Já pensou se ele fosse te dar sorvete e tudo que você quisesse o tempo todo? Porque você não sabe o que você quer. Ele sabe. Então, essa é a dinâmica que a gente já estabelece aqui no primeiro momento da oração do Pai Nosso. Nosso. Nosso de quem? Só seu? Não. Você, ao introduzir a oração do Pai Nosso, está orando por você e pelos outros, em comunidade. Bonito, né? Olha a caridade aí. Que estás no céu. Onde é que ele está? Está falando com quem? O que é a natureza do céu agora aqui? Quando a gente fala que ele está no céu, é o céu que a gente olha, vê o sol e todas essas coisas. É legal entender a natureza desse céu que a gente olha e vê todas essas coisas. Que se a gente olha para cima, tem limite? É infinito o céu. O céu é infinito e está acima de você. Ou seja, lembrando aqui novamente a posição da hierarquia, né, que a gente estabelece de onde Deus está presente. E é infinito. E outra. Mas é uma realidade muito distante. Pai, está no céu. Nossa, muito longe de mim. Não. Porque o céu é a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são a composição do que é o céu. E você tem acesso a esse céu aqui nessa vida? Tem. O seu coração. Ele está aqui em você. Ou seja, o céu também está dentro de você. Na medida em que você perdoa, pede perdão pelos seus pecados, toma o corpo de Cristo, faz parte do sacramento da Eucaristia, e aí você tem a Santíssima Trindade dentro de você. Então não está tão longe essa realidade não. Mas o legal é, santificado seja o vosso nome. O que está acontecendo aqui nessa primeira fase do Pai Nosso? Ao invés de... E aqui está em uma posição de hierarquia, tá, dos pedidos. Esse é o pedido mais importante que você pode fazer no Pai Nosso. Que não é um pedido, na verdade. Você começa a oração, antes de trazer as suas listinhas de pedidos com os seus interesses, antes de tudo, você glorifica o nome de Deus por apenas Deus ser o que Ele é. Só pelo fato dele existir. E o que é Deus? Ele não precisa te dar nada em troca. Nada. A primeira coisa que você tem que fazer é sem nada, pedir nada em troca. Inclusive, Santa Teresa, né? Tô roubando essa daqui do Padre Paulo Ricardo, até, do vídeo dele. Inclusive, recomendo, tá? Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo explicando o Pai Nosso, que é sensacional. Bota depois aí. Santa Teresa d'Ávila fala pra gente: eu te amaria sem nada em troca, sem céu, só por você ser o que você é. Não sei nem se a frase é exatamente essa, mas o que é a beleza disso? Porque Deus é puramente o amor, a verdade, a bondade, a justiça, a temperança. E são realidades que são objetivas, apesar de você não poder encostar nelas, mas que existem. Existe o amor verdadeiro, existe a justiça perfeita. Existem todas essas realidades de uma forma que talvez a gente não tenha encontrado aqui,
Mas essa realidade existe e se chama Deus. E ela deve ser louvada simplesmente pelo fato dela existir. O amor, a justiça, sem nada, sem precisar de nada em troca. Então, o primeiro momento do Pai Nosso é lembrar e glorificar e lembrar de todas essas realidades que eu apresentei aqui para você. Venha a nós o vosso reino. Segunda fase do Pai Nosso. De novo, né, lembrando o elemento da comunidade aqui. O teu reino. Quantas vezes você pede a sua salvação para Deus? Você pede muita coisa, né? Você pede para que Ele pague as suas contas, para que você pare de fumar, para que você pare de fazer fofoca, para que você emagreça, para que... Pede muita coisa para Deus, menos a tua salvação. E é uma das coisas mais importantes. Então, lembrando aqui, ó, a importância de pedir a sua própria salvação. Peça para que... E olha em seguida, olha aqui. Seja feita a vossa vontade. Pedir a sua salvação na medida em que a vontade de Deus é feita. Como fazer a vontade de Deus? Eu tenho que ser um escravo de tudo que Ele me pede? Eu não sei como fazer isso. Não, porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas na sua vida e ama o próximo como a si mesmo, tudo que você vier a fazer está em perfeito equilíbrio com o que é a vontade de Deus. Então você pode ter as suas próprias vontades, desde que elas te aproximem da sua salvação. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Você não sabe nem o que você está pedindo. Você não sabe nem o que você quer, o que você precisa. Você pode pedir, mas Ele só vai dar para você o que é necessário para a sua salvação. Então peça isso aí para Ele. Isso é importante. É importante você querer. Porque Ele não vai botar uma arma na sua cabeça e fazer com que você queira por vontade dEle. Você que tem que querer a sua salvação. Ele quer muito, mais do que você mesmo. Mas você também tem que querer. Perfeito? Assim, na terra e céu. Lembrando aqui, né? Um elemento que passa, uma realidade que vai passar, vai terminar. E outra que é eterna. Então, ainda nessa vida, por favor, que seja feita a vossa vontade e também eternamente. Mais uma vez, também voltando para louvar, para glorificar aquilo que é. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui tem muita coisa para ser analisada, tá? Que você pode analisar muitas coisas dentro disso aqui. Eu estou tentando fazer uma dinâmica um pouco mais rápida, para não tomar muito tempo de vocês, mas que vocês reflitam e comecem a colocar em prática um belo de um Pai Nosso com fé na tua vida. Que aí você vai ver o resultado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão é pão material? Pão francês da padaria? Não. É o pão da vida eterna. O pão que dá sustento para a sua alma, que alimenta a sua alma. Esse é o pão de alimento que você precisa. Você precisa se alimentar também para sobreviver? Claro. Mas busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão lhe acrescentadas, né? Já dizia nossa lenda, nosso mano Jesus, tá? Nosso Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai quando? Hoje. Eu quero essa energia para continuar na fé, esse combustível para continuar na fé, combustível para minha alma, para que ela fique ordenada. Eu quero para sempre. Querer é mole, né? Poderia fazer uma oração agora e pedir para sempre. Já pensou que beleza? Não precisar nunca mais orar, ora uma vez que já tá tudo resolvido. O pão nosso de cada dia nos dá e para sempre. Matou, pô. Mas você, como não sabe o que pedir, como é uma criancinha, o seu pai entende muito mais das coisas que você tem que pedir para hoje, porque amanhã é outra batalha. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, e eternamente. Diário. É diário. De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Agora a gente vem pro lado triste. Um pouco triste da história. Opa, gente, desculpa a zona que eu tô fazendo no quadro e o fato da minha letra ser horrível. Mas
Queria tentar trazer também aqui para vocês esse negócio, que é um pouco interessante fazer essa dinâmica no quadro, né? Que fica melhor da gente identificar cada uma das coisas. Mas eu vou falando para vocês. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, você quer o perdão de Deus? Você quer pedir o perdão das vezes que você ofende ele e como tem? Como são inúmeras as vezes que você ofende ele. E você sabe, principalmente isso, é ofender sabendo. Porque quem está na ignorância tem uma certa proteção, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, que não é o ponto do vídeo. Mas perdoai as nossas ofensas, aquelas que você se arrepende, sabe que mandou mal, sabe que ofendeu a Deus. E aquelas que também, né? Tu não sabe, mas tu deveria saber. Então você pede por tudo que possa ofender ele, tudo que você conhece, tudo que você não conhece, tudo que ofenda a Deus, a essa perfeição que a gente está diante aqui. Perfeição, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que ofenda a essa realidade, você quer o perdão disso. Afinal, quando você mais odiava a Deus, cuspia na cara dele, mas a gente vai chegar nesse ponto agora. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, não é só pedir o perdão para Deus. Você vai obter o seu perdão na medida em que você e seus amigos, assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, só vai ter perdão se tu perdoar. Se tu não estiver perdoando ninguém, porque fulana falou mal de mim, fulano não me chamou pra festa dela, tu acredita que a pessoa não me convidou, cara? Fizeram aquilo, não me convidaram, estão falando mal de mim pelas minhas costas, e eu fico magoado, sabe? Não tem perdão com essa galera. Que ótimo. Porque quando você cuspiu em Jesus na cruz, crucificou, pregou a mão dele, costela dele pra fora, saindo na cruz, e você odiando ele, virando as costas pra ele, negando ele 1 bilhão de vezes, não tava rolando isso. Ele pediu o seu perdão, né? Então, se ele te perdoou, quando você mais odiava ele, quem é você e eu? Tá? Galera, só pra voltar pra uma realidade aqui, eu tô parecendo que eu tô dando esporro. Eu tô longe, tô muito longe de cumprir isso aqui tudo com perfeição. É só pra gente fazer essa análise aqui junto, para que a gente também possa caminhar nessa vida que não é fácil, mas que é muito melhor. Continuando, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, perdoa. Lembra que Jesus morreu por nós. E ora por mim também, tá? Para que eu também possa perdoar os outros, porque eu preciso. E não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, outro pedido aqui que é interessante de avaliar, que é um pouco triste também a realidade. Você não está pedindo para, Deus, tire todo esse mal, esses obstáculos da minha vida. Essa oração aqui, eu não comecei a fazer para eu não ter vontade de fumar. Era para que eu, diante da vontade de fumar, não caísse. Perfeito? Ou seja, Deus não prometeu que não haverão lutas, obstáculos, mas que, confiando nele e obtendo tudo o que for necessário, toda energia, toda fé, todo conhecimento que for necessário, né? Acreditar com a fé é uma das coisas mais importantes. A fé é o que vai mover isso aqui tudo. Se não tem fé, pode jogar isso aqui para longe que não tem nada. Não tá orando isso aqui sem fé, mesma coisa que nada. Então, assim, a fé é o que vai dar o primeiro motor para isso aqui tudo acontecer. Então é importante que você não peça para... Você pode até pedir, Deus, que aquela mulher não passe na minha frente, que senão eu fico maluco. Não. Tu pode até pedir, mas a mulher vai continuar passando na tua frente. Enquanto você não virar a cara, enquanto você não fechar o telefone, né, a tentação de ficar mexendo ali nas redes sociais, enquanto você não se controlar e viver diante da verdade, parar de fazer fofoca dos outros, a tentação vai continuar chegando, o sofrimento vai continuar vindo, só que você não vai ter uma forma de lidar com ele,
Porque não adianta pedir para se livrar das tentações. Isso não existe. As tentações vão acontecer. O que você pode pedir é isso aqui, ó. Não me deixe cair, pelo amor de Deus. Por favor, me ajuda. Socorro. Sou fraco. Eu sou fraco. Eu não consigo sem você, Senhor. Mas aqui tem um pedido interessante também. Mas livrai-nos do mal. Você pode pedir para que a escravidão, para que as mentiras, para que a farsa, a descrença, a falta de sentido, a falta de propósito, o maligno e tudo que é ruim, que compõe essa realidade do mal aqui, se afaste de você da sua vida. Muitas vezes ela vai vir, mas que você não se aproxime, que você não caia nela. Sempre em comunidade, né? Nós. Não existe fé e não existe uma vida próxima de Deus também sem o seu amiguinho, sem a companhia e a caridade. Sem amar o próximo, não existe essa realidade aqui. Se você não pede pela salvação do outro, se você não quer o bem do próximo, só quer o bem de si mesmo, isso aqui não funciona. O meu negócio é eu e Deus. É você e Deus? Então não é ninguém. Não tem. Porque Deus ama você na mesma... Deus, olha só. Você não é preferido de Deus. Ele ama você tanto quanto a pessoa que te odeia. Ele ama essa pessoa também. Porque ele criou. E tudo que Deus criou, ele ama. Então, você precisa se amar, porque Deus te criou. Deus se ama, porque Deus ama a verdade, ama a justiça, ele ama a si mesmo e todas as coisas que têm relação com a verdade. Então ele ama você, ele ama o próximo e ele ama a si mesmo. Esse triângulo não fecha, a conta não fecha se você não amar o próximo. Porque você está deixando de amar uma realidade que Deus ama também. E aí? Funciona isso aqui? Isso aqui não funciona. A vida na fé não funciona sem andar em comunidade. E aí eu começo a orar o Pai Nosso loucamente. E eu começo a estar diante de um milagre, porque a vontade vinha, mas ela sumia por um tempo, me motivava a continuar trabalhando, a continuar lendo que nem maluco, a malhar, a fazer coisas que eu não tinha a mínima vontade de fazer. Uma simples oração. Não é simples. É e não é. Que mudou a minha vida. E eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Fica com Deus e até o próximo.